A Nigéria, ela está na 10ª posição de classificação das igrejas perseguidas. Nós temos que orar por este país. O grupo islâmico Boko Haram tem matado muitas pessoas, tem matado cristãos, filhos, filhas, crianças, por causa das leis islâmicas. Como igreja, e como nós temos este ano missões como estilo de vida da nossa igreja e razão de existir da nossa igreja, precisamos orar pela Nigéria. A Nigéria conta hoje com 165 milhões de habitantes, sendo que 80 milhões delas já se consideram cristãos. Essa liberdade que nós temos aqui é para que nós possamos usar desta liberdade para buscar a Deus em oração, para que muitos cristãos que estão na Nigéria possam continuar a pregar o Evangelho de Cristo. E eu convido você a estar aceitando esse desafio de incluir a Nigéria em nossas orações diárias. Como igreja, eu desafio você a incluir este país em suas orações. Que Deus possa nos abençoar, sabendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e eu espero contar com você com essas orações. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Nigéria, o país mais populoso do continente africano, está entre os 4 estados da África que mais oprimem os cristãos. No norte do país, a população é obrigada a seguir a lei islâmica e aceitar a visão dos radicais ou correr o risco de morrer. O grupo radical islâmico Boko Haram, que na língua local quer dizer a educação ocidental é proibida, domina e oprime a todos, em especial os cristãos locais. Na cidade de Jos, durante um ataque dos radicais, Damares perdeu seu marido. Ela não estava em casa e quando soube da notícia, já era tarde demais. É desolador perder seu companheiro. É tão difícil perder o companheiro. O dia em que meu marido morreu, eu disse, tô acabada. Acabou. Então, eu pedi ajuda para Deus. Eu pedi ajuda de Deus para tirar a dor do meu coração, porque ela era tão pesada. Não foi fácil para mim, mas o Senhor me ajudou. Eu sempre orei e jejuei, pedindo a ajuda de Deus. Senhor, como posso suportar? Como eu vou cuidar de mim e das crianças? Mas Deus, aos poucos, foi dando força para mim. Porque, com o passar do tempo, eu fui retomando as forças. Sua palavra também me consolou durante o tempo de luto. Em Romanos, no capítulo 8, verso 35, está escrito: quem nos separará do amor de Cristo? Essa era a pergunta que eu sempre me fazia. O que poderia nos separar do amor de Deus? Como nós, cristãos, poderíamos ser separados do amor de Deus? Pela tribulação? Pela morte? Fome? Há muitas perguntas. Mas eu oro para que nós, cristãos, fiquemos firmes e olhemos para Deus, para que nada nos separe do amor de Deus. A comunidade cristã na Nigéria é repleta de viúvas, que assim como Damares, perderam seus maridos simplesmente pelo fato de servir a Jesus. Mas apesar da perseguição e dificuldades, há muitos cristãos no país sedentos pela palavra de Deus.
que escolhem permanecer firmes em meio à tempestade. Nós somos abençoados por meio de seus testemunhos de fé e esperança. É preciso abençoá-los com a nossa oração e apoio. No dia 31 de maio, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Amém. Que você possa fazer parte desse domingo, não somente esse domingo, mas que você inclua a Nigéria em seus momentos de oração. Que você possa ser tocado por Deus, não pelos vídeos, nem pela mensagem, nem pela qualquer outra ação do homem, mas que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, a incluir em suas orações esses países que são perseguidos. Nós temos essa liberdade. E diante de tudo isso que nós acabamos de ver, nós vamos falar um pouquinho sobre perseguições. Eu gostaria que você pudesse abrir em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos de 1 a 20. Mas eu peço que você não feche, deixe aberta a sua Bíblia, seja ela escrita, seja ela impressa, eletrônica, do jeito que você tem aí em suas mãos. Nós não vamos ler os 20 versículos, nós vamos estar estudando um pouquinho esses 20 versículos, para nós termos base um pouquinho sobre a igreja e sobre algumas coisas que nós vamos estar falando. Todos acharam? Amém? 2 Crônicas, capítulo 32, de 1 a 20. Eu quero ler com você o versículo 15. Diz assim: Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Está aqui também na tela, que você possa estar acompanhando. E o tema da mensagem de hoje é este: as cartas indesejáveis. Cartas indesejáveis. Alguém recebeu algum tipo de carta que seja indesejável, que você não gostou? Várias. Todos nós recebemos isso. Ezequias foi um rei que fez coisas maravilhosas diante de Deus. Ele fez coisas retas, verdadeiras, e diante de tantas coisas boas, as coisas ruins também apareceram. Muitas coisas apareceram. A pergunta é: o que nós faremos quando essas cartas indesejáveis chegam até nós? Levando um pouquinho para a perseguição da igreja, o que nós vamos fazer quando a perseguição chegar? O que nós vamos fazer quando as nossas lutas chegarem? O que nós vamos fazer quando as perseguições chegarem? As provações, as tentações. O que nós vamos fazer? Eu quero estudar um pouquinho juntamente com você, um pouquinho sobre a vida de Ezequias, e justamente de Ezequias juntamente com este rei assírio chamado Senaqueribe. Aí o que acontece? Olha só, coisas muito interessantes. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vamos entender aqui um pouquinho o que aconteceu com a história deste camarada aqui. Ezequias assumiu o reinado de seu pai Acás. Acás, ele abriu o seu reinado e fez aliança com o rei da Síria, Senaqueribe. Aí o que aconteceu? Uma coisa muito interessante.
você pode ver isso, se você quiser virar um pouquinho a página, você vai ver aqui em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 16 a 21. Naquele tempo mandou o rei Acaz pedir aos reis da Síria que o ajudassem, pois vieram de novo os Zedonitas e derrotaram Judá e levaram presos em cativeiro. Aí ele continua: também os filisteus deram contra as cidades da Campina e do sul de Judá e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Timna e suas aldeias e Ginzo e suas aldeias, e habitavam ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque ele permitira que Judá caísse em dissolução, e ele, de todo, se entregou à transgressão contra o Senhor. E ele continua: veio ele a Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo. Veja bem, alianças erradas. E ele continua: porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e da dos príncipes, e os deu ao rei da Síria, porém isso não o ajudou. Veja bem, Ezequias assumiu o reinado do seu pai, e sabe o que aconteceu com Ezequias? Ezequias recebeu, por erro dos seus pais, cartas indesejáveis, que ele não tinha nenhum tipo de problema, ele não tinha nada, ele estava fazendo tudo o que era certo, mas pelo erro do seu pai, ele fez o quê? Recebeu cartas. Encomendas dos Correios para a senhora Dante? Pode abrir, parabéns por ser assim, parabéns por viver debaixo do meu reino. Desce, todo mundo. De quem vive debaixo do domínio do pecado e de quem desiste de Deus tão facilmente. Será que vocês podem ler essas cartas de... Não, eu não faço isso. Não, eu não faço isso. Sim, vai sim, todo dia! Todo dia! Quando está bem, todo dia! Desiste de Deus! É isso que eu quero. Cartas para todos vocês. Para todos vocês. Já recebeu? Já recebeu. Quem mais não recebeu? Quem não recebeu carta nenhuma? Quem quer receber a carta? É? Não tem problema. Sabe por quê? Porque não é se você quer ou não. Você faz. Quando eu quero, você faz. Entendeu? Quem será? Você também, né? Porque você está aqui em cima que você é diferente. Ai, como eu adoro esse povo! O que fazer quando você recebe cartas indesejáveis? Pela curiosidade, você abre. É indesejável, mas eu sou curioso, eu quero abrir. E quando você abre, tem um recado dentro dela para você. Quem recebeu, abre. Não precisa ler para ninguém, leia para você. Eu vou ler a minha.
A minha carta diz assim: eu vou te perseguir em todo lugar e não te dou vitória. O seu Deus, onde está? Nós recebemos cartas todos os dias, cartas indesejáveis. Agora eu quero que você aprenda juntamente comigo o que nós devemos fazer com estas cartas que você recebe todos os dias, e você as lê todos os dias, porque você tem curiosidade para saber o que está escrito nelas. Eu abro as cartas, eu vejo o que tem lá, e você vai entender um pouquinho o que nós vamos ensinar nessa manhã. Acaz, ele fez aliança com Senaqueribe. Ezequias assumiu o seu reinado, deixou tudo exposto, deixou tudo aberto. Aí o que aconteceu? Ezequias falou assim: eu não aceito isso no meu reino. As cartas que você recebeu, eu não aceito isso na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito o que está escrito ali, porque eu não fui chamado para ser assim. Eu não fui chamado para viver debaixo de jugo e opressão do inimigo. Eu não fui chamado, você não foi chamado para viver debaixo dessa opressão, e muito menos pelo jugo do inimigo. Olha só como o inimigo, ele é estratégico. Ele vai exatamente aonde é o ponto fraco. Para o reinado de Ezequias, o território de Laquis, uma região agrícola mais fértil e de vital importância para a economia do reino. Está em 2 Crônicas 29, 1 e 2. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Versículo 2: fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fez Davi, seu pai. Gente, queridos, olhe para cá um pouquinho. Você pode estar andando e vivendo na mais perfeita paz. Você vai receber cartas indesejáveis, escrito: parabéns, você foi sorteado. Por mais perfeito que você esteja andando, as cartas indesejáveis sempre irão aparecer para a minha vida e para a sua vida. Ezequias começou a reparar a casa do Senhor, pediu aos levitas uma vida de santificação. Mas por que santificação? A palavra do Senhor diz que sem santificação nós não vamos ver a Deus. Sem uma vida de santidade nós não vamos vencer. Sem uma vida onde nós estamos contritos com os nossos corações em Deus, nós não vamos receber aquilo que nós tanto esperamos, que é a vitória. Sem a santificação, ou sem a santidade, nós não conseguiremos colocar o pecado no lugar do pecado e no devido lugar dele. Sem a santificação não conseguimos vencer e muito menos receber as vitórias. Quer ver comigo um pouquinho? 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 6, até o versículo 9. Mas eu quero que você só atente ao versículo 9. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Sabe o que significa isso? Que Ezequias, ele lutou contra Senaqueribe, ele lutou para restabelecer a ordem do reino, ele lutou. Agora, preste atenção, os erros dos seus pais trouxeram consequências para o seu reinado. Aqui eu quero dizer uma coisa para você, papai e mamãe: decisões de Acaz influenciou no reinado do filho. Papai e mamãe, decisões erradas hoje influenciarão os seus filhos amanhã. Então nós temos que ter a sabedoria para entender isso, porque se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir viver uma realidade dentro da palavra de Deus. Por quê? Abrindo um parênteses, o pessoal já sabe que eu gosto de parênteses. Pense na família hoje. A família está 100%, está bem demais. Pai está amando o filho está amando o pai. A mãe está amando a mãe está amando os seus filhos, o marido amando a esposa, está 100%.
Queridos, a sociedade está destruindo a instituição que Deus mais preserva no coração dele, que é chamada família. Está sendo destruída. Todas as decisões dos pais que não refletem a glória de Deus e a imagem de Jesus Cristo terá consequência no futuro dos nossos filhos. Terá consequência. Olha só o que diz Efésios capítulo 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos seus filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Um princípio importante aqui, para que você saiba o que fazer com as cartas indesejáveis que você recebe, você precisa começar a avaliar se existe algo na sua vida que precisa ser restaurado, transformado, modificado, mudado, tirado ou até mesmo extirpado. Por que eu falo isso? Porque nós vamos resistir o inimigo a partir do momento que nós tivermos posicionamento centrado na palavra de Deus. Sem posicionamento, você não tem como vencer as hostes malignas. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo para você. Neemias. Quem conhece Neemias? Estava lá juntamente com o rei Artaxerxes. Que nome lindo, né? Ninguém merece o nome desse. Mas estava vivendo com junto com o rei Artaxerxes. Aí ele soube que o muro de Jerusalém havia sido destruído e que as pessoas estavam sendo levadas para o cativeiro. O que ele fez? Ele foi até Jerusalém, olhou a cidade e montou uma estratégia. Neemias 4:7 diz o seguinte: mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os adoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram de sobremodos irados. Todas as vezes que você tenta trazer restauração para a sua família, para a sua vida, para o seu filho, você pode ter certeza, cartas indesejáveis vocês vão receber. Vocês vão receber essas cartas. Vocês vão receber. E não adianta falar, não, eu não vou receber, recebe. Porque o inimigo, ele não quer que você seja próspero espiritualmente. O inimigo não quer que você se posicione. O inimigo não quer que você defenda a sua família. E Neemias, ele levou o povo a um conceito de estratégia, de defesa muito grande. Lá no versículo 10, se não me falha a memória, de Neemias 4, ele diz: lutem pelos seus filhos, pelas vossas filhas, pelas suas famílias, pelas vossas mulheres, e não deixe que nada venha tirar aquilo que eu estou fazendo aqui, que Deus estava fazendo naquele momento. E os muros foram o quê? Reconstruindo em 52 dias. Foi fácil? Não. Ele armou estratégia. Eles estavam lá reconstruindo o muro, mas estavam com as mãos na espada. Eles estavam reconstruindo e estavam fechando as brechas. Todas as vezes que você vai fechar a brecha, vai aparecer aquele camarada ali, ó, Sambalate e Tobias, para dizer para você: para com isso, você não precisa fazer isso. Pare com isso, porque você não vai fazer não sei o quê. Você não vai conseguir. Quantas vezes eu e você recebemos carta como essa, dizendo que você é um fracassado, que você é um derrotado, que você não vai conseguir pagar suas contas, que você é um angustiado, que você é um amargurado, que você é isso, que você é aquilo. E quantas vezes nós aceitamos isso, sabendo que nós não somos assim? Ezequias, ele começa a se posicionar. Olha o que diz aqui o versículo 10 e o versículo 11 de 2 Crônicas 29. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele,
para os servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Ezequias começa aqui a mudar a história de Israel, quando ele começa a dizer: olha, eu recebi essas cartas, mas eu estou resolvido. Eu sei o que Deus quer para a minha vida. Eu sei muito bem o que Deus quer para a minha vida. E ele diz aqui: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes. Filhinhos, membros dessa igreja, visitantes, os que estão aqui pela primeira, segunda e terceira vez, vocês vão receber cartas. Mas qual é o posicionamento que você precisa ter diante de Deus? Você precisa entender que Ele escolheu você para estar diante dEle para o servir, independente se você recebe isto ou não. Agora, eu falei um pouquinho da velha aliança. Eu quero que você acompanhe em Efésios 4:1, que é nova. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Em amor. Agora, quem que escolheu você? Foi Deus que te escolheu. Você não escolhe nada, mas é Ele que te escolhe. E Ele te escolheu para quê? Para aceitar as cartas e colocar embaixo do tapete, a vir outra carta, colocar embaixo do tapete, outra carta embaixo do tapete, outra carta embaixo do tapete, outra, e assim por diante, até virar um mundaréu de carta, onde a aranha cria suas teias e o pó cria suas ratazanas. Queridos, cartas indesejáveis nós recebemos todos os dias, mas o que eu faço com ela? Olha só, Ezequias continua lá de novo, 2 Crônicas 31, 20 e 21. Assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, de todo o coração, fez e prosperou. Eu quero que você preste atenção ali, ó. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei, nos mandamentos, para buscar o seu Deus, de todo o coração fez e o prosperou. Eu quero parar aqui e explicar uma coisa para você. Todas as vezes que você está fazendo algo para Deus, todas as vezes que você está fazendo algo para Deus, seja limpar o chão da igreja, fazer alguma obra, uma pintura ou qualquer outra coisa, você pode ter certeza, Ele vai vir com coisa ruim para você. Ele vai vir com carta, dizendo assim: para que você está gastando o seu tempo? Para que você está gastando o seu tempo? Para que você vai evangelizar lá fora? Para que você vai tocar no louvor? Para que você vai fazer o connection? Para que cuidar de jovens? Para que cuidar de crianças? Para que? Não tem necessidade. Para que cuidar de casais? Casais só dá dor de cabeça. Você recebe cartinhas para desestimular a sua vida. E eu quero dizer uma coisa para você, você que exerce ministério ou não, porque se você tem uma casa, você é líder de alguma coisa. Todas as vezes que chegar algo que seja indesejável, pense no seu Deus, fale com o seu Deus, porque Ele tem coisas maravilhosas para dar para vocês. A carta que você recebe, indesejável, desculpa a expressão da palavra, vem do quinto dos infernos. Mas a carta que você recebe todo dia é de Deus dizendo que você tem um valor inestimável diante dEle. Você é o que é por meio do Filho dEle que enviou para morrer na cruz por você. Você é filho especial de Deus. Você é grande diante de Deus. O seu Deus é maior do que qualquer outra coisa. Mas nós não podemos aceitar e ficar quietinho, bonitinho. Ó céus, ó vida, recebi mais uma cartinha e o que eu faço agora? Oh meu Deus do céu. 2 Crônicas 32, 1 e 2. Depois dessas coisas e dessa fidelidade,
veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Queridos, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você quiser se manifestar, você se manifeste. Quem daqui está vivendo em paz? Você percebe quantas cartas vocês estão recebendo? Independente da carta, eu vivo em paz, porque eu tenho um Deus que é o Deus da paz. Eu tenho um Deus que é bom em todo tempo, e em todo tempo Ele é bom. Você percebe quantas lutas nós estamos passando? Você percebe quantas situações nós estamos vivendo? Você está percebendo? Agora, onde está a situação de tudo? Aonde está as coisas que nós precisamos fazer? Não é porque nós andamos em fidelidade com Deus, não é porque nós andamos em paz com Deus, não é porque nós estamos andando de acordo com os princípios de Deus, que você está dentro de uma redoma de vidro, como eu disse na semana passada. Você está sujeito a todas as situações que o mundo muitas vezes vai oferecer. Agora, sofremos por optarmos em andar em novidade de vida e longe do pecado. Nós sofremos. Olha só o que diz 2 Crônicas de 9 a 15. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, o que ele fez? Com todo o seu exército sitiava Laquis, ou Laquis, sei lá como é que fala isso aí. Lembram da cidade que eu falei? Era uma cidade importantíssima para a economia do reino de Ezequias. Enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: olha o que esse camarada começou a dizer para Ezequias. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixardes sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Preste atenção, olha a guerra psicológica que havia naquele momento. O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Uma interrogação. Aí ele diz: não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrarei e sobre ele queimareis incenso? E ele continua: não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Ou seja, Senaqueribe era tão ruim, que ele assumiu tudo o que era de ruindade do pai dele. Ele continua dizendo: acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? E aí ele começa mais ainda, versículo 14, olha só: qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Que Deus vocês estão servindo? Que Deus nós estamos servindo quando nós recebemos as cartas indesejáveis? Existe alguém que pode nos livrar disso? E ele continua dizendo: agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos. Que petulante!
Senaqueribe petulante, arrogante, afrontando o Deus vivo. Quem daqui recebeu essas cartinhas aqui? Qual é o seu Deus? Está afrontando que Deus? O Deus vivo. Não está afrontando qualquer Deus, não. Está afrontando o Deus vivo. O Deus que vive para todos sempre. E será que o inimigo não tem se levantado ao ponto de dizer exatamente isso para nós? Agora, pois, não vos engane, Dinei. Não fique nem esperto, não. Porque ninguém pode te livrar daquilo que vai acontecer contigo. E ele continua dizendo: ninguém pode livrar das minhas mãos. Das minhas mãos. Agora eu faço uma pergunta. Querido, você está na mão de que Deus? De que Deus? Qual é o Deus que você serve? Você está nas mãos deste Deus que é vivo. Não aceite as cartas indesejáveis. Recuse todas elas. E você vai ver o que Ezequias fez. Nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Coitado dele. Só que acontece uma coisa interessante. Ezequias, ele fazia o que era reto e bom diante de Deus. E quando você está andando em novidade de vida, longe de pecado, uma vida de santidade, não somente os olhos de Deus estão sobre você, mas tudo está a favor de você. Tudo está a favor de você. Tudo. O interessante é que nós tiramos os olhos desse Deus vivo e aceitamos essas malditas cartas que chegam para nós todos os dias. Tiramos o foco. Aí ele começa a dizer, Ezequias, ele começa a mudar a situação da adversidade que Ezequias estava passando. Ele teve afronta verbal, ele teve afronta escrita. Olha só, versículo 17 de 2 Crônicas 32. Senaqueribe, além de afrontar verbalmente, enviou cartas. Para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Olha o posicionamento que você vai ver de Ezequias já já. Olha só. O que Ezequias fez? Simples, fácil e rápido. Só vou ler aqui um versículo para depois passar para você, mais para frente. Versículo 18, esse não está na tela. Diz assim: clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Versículo 20, olha o posicionamento de Ezequias. Porém, contudo, entretanto, dia 8 de maio, às 22 horas, nós vamos ter uma reunião, nós vamos estar reunidos para ter uma vigília. Será semana que vem. Você quer sair da situação? Você quer ver o que Deus pode fazer com você? Está aqui. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Você recebe cartas indesejáveis? Eu recebo cartas indesejáveis? Vem orar, meu irmão. Vem orar, minha irmã. Coloque o joelho no chão e busque a Deus em oração. Clame ao Senhor, seu Deus, todos os dias, porque Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Olha o que diz Isaías, capítulo 37. Versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros,
eu recebi uma carta de um mensageiro. Ok? Você recebeu? Eu sei que você recebeu. Leu-a, então subiu à casa do Senhor. Ele leu a carta. Eu vou te perseguir em todo lugar, e não te dou vitória. O seu Deus, onde está? Ele leu a carta. Sabe o que ele fez? Ele estendeu diante do Senhor. Colocou aos pés da cruz. Olha a oração que este homem fez. Ele disse: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Começou a glorificar Deus. Independente da carta que ele recebeu, começou a glorificar Deus. E ele continua: inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Apresentou o problema a Deus. Ele não pegou a carta, colocou no bolso e começou a carregar. Porque todas as vezes que você carrega a carta indesejável, com o tempo vai se tornando fardo na sua vida, e você começa a andar pesado, até o ponto de você chegar aí, não aguentar mais. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Colocou lá: Senhor, tu estás entronizado entre os querubins, o Senhor é Deus. Meu pai fez coisa errada, mas não quero saber, eu estou fazendo o que é bom diante do Senhor. Olha agora e vê o que está acontecendo aí. Senhor, olha o que está escrito nessa carta. Olha a maneira como estão afrontando o Senhor. Não a mim, mas eu sirvo ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida irmã. Você serve a Deus, não serve? Não aceite essas cartas. Não aceite. Olha só depois que ele começa a dizer. Eu acho fantástico. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso o destruíram. Sabe o que ele diz para Deus? Somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Pai. Somente o Senhor é que eu posso encontrar solução. Somente ao Senhor, somente ao Senhor, somente ao Senhor. Ele continua dizendo: agora, pois, Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor, só Tu és Senhor, só Tu és Senhor. Queridos, nós não podemos aceitar as cartas e ficar sem fazer nada com elas. Nós temos que pegar as cartas e mostrar para Deus, independente do que, qual é o tipo de carta que você tem recebido. Independente. O que precisamos fazer quando as afrontas chegam? Primeiro, nós acabamos de ver ali, busque a Deus, irmão. Isaías 55, versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quer uma boa notícia para você? Ele não só está perto, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele vive em mim. E quando Ele vive em mim, as cartas que chegam automaticamente: Senhor, isso não é meu. Isto não é meu. Não estou dizendo que você vai fazer coisas erradas e vai culpar o diabo.
gasta além do que você pode no cartão de crédito, depois você vai apresentar a Deus assim: Senhor, olha a carta aqui, Senhor, ó. Olha a carta, Deus. Olha o que estão mandando para mim. Aí Deus vai falar assim: isso daí não foi Satanás que teve participação, não. Você gastou além do que você devia. Você não teve sabedoria de buscar a minha presença para saber aonde você deveria investir o seu dinheiro. Tem diferença, irmão. Salmo capítulo 50, versículo 15 diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia. Jeremias capítulo 33, versículo 3, um versículo fácil da palavra do Senhor: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Meu irmão, Deus quer anunciar coisas grandes para a sua vida. Não aceite cartas indesejáveis. Segundo, confie em Deus. Ezequias sabia de onde vinha o socorro dele, o socorro veio do Senhor. Salmo 18, 2 diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Olha que coisa maravilhosa. Também em Salmo capítulo 91, versículo 1 e 2, olha o que diz lá: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Confie no Senhor, porque Ele é o teu Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 6, mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus, e nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Talvez você recebeu aí uma cartinha dizendo que você não tem fé, que você é infiel. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz o seguinte: por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. Outra coisa importante: confesse os seus erros. 1 João capítulo 1, versículo 9, tem que saber de cor isso aí. Quem já participou de escola dominical diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 4, importantíssimo para você: creia que Deus nos livra dos nossos inimigos. Deus nos livra dos nossos inimigos. Isaías capítulo 37, versículo 33, diz o seguinte: Isaías continuou: portanto o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Síria. Olha só, Deus dizendo a respeito do rei da Síria. Mas depois o quê? Que Ezequias se apresentou diante de Deus e colocou tudo na presença de Deus. Diz assim: portanto o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. Sabe quem falou isso? Deus, aquele Deus que é vivo, aquele Deus que é grande, aquele Deus onipotente, onisciente e onipresente, aquele Deus a quem eu sirvo, que está comigo, vive em mim por meio de Jesus Cristo e anda comigo todos os dias. É esse Deus que está dizendo: não fique com medo do que você tem recebido, que vem do mundo. Creia que eu estou destruindo todas as hostes malignas para você. Salmo 91, versículo 10 e 11. O que diz lá?
nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito, ao teu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos. Que tipo de carta você recebeu? Qual é a carta que você recebeu? Lá na cruz, Jesus, Ele assumiu todas as cartas que já era escrito e ordenança de dívida contra nós. Ele assumiu a carta do pecado, a carta da dor, a carta da tristeza, a carta da angústia, a carta da falta de fé, a carta da enfermidade, a carta, qualquer carta que não seja para glorificar a Deus. Ele, Jesus, assumiu. Glória a Deus por isso. E o que eu hoje preciso fazer na nova aliança? Me apresento diante de Deus com a minha carta. A palavra do Senhor diz em Colossenses 2, de 12 a 15, eu não vou pôr na tela, eu quero que você escute. Tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Primeiro, você é selado, você é selado, você é selado. Se você desceu as águas e você subiu, você selou, você sepultou a velha natureza, você vive em novidade de vida, mas existem coisas que vão chegar para você que é das coisas que o inimigo vai fazer para que você volte a viver coisas que não glorifiquem a Deus. Você pode receber. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele perdoou os nossos delitos. Eu sou salvo, eu tenho plena convicção disso, e digo amém, glória ao Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito. Eu sou salvo, mas eu recebi hoje uma cartinha, e ele diz aqui algo importantíssimo: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Senhor, isso aqui me prejudica, isso daqui é uma carta indesejável. Tendo ele cancelado todo escrito de dívida que era contra a minha vida, eu não aceito isso. Isso não é meu. Não aceito o que o inimigo tem feito. Não aceito o que o inimigo tem lançado. Eu não aceito as cartas indesejáveis. Não aceito. Não aceito. Porque a tua palavra diz que o Senhor riscou todo o escrito de dívida que era contra a minha vida. Em primeiro lugar, pecado. Não quero viver no pecado, não vivo no pecado. Segundo, vivo uma vida de santidade, porque eu desci as águas, subi para o Senhor, renasci para Cristo, vivo conforme a sua palavra. E lá na cruz, Ele despojou todos os principados e potestades. Quem te acusa, não acusa mais. Quem te diz que você não é nada, já está derrotado. O fim dele já está traçado. Se você abrir em Apocalipse, que o fim daquele que te acusa é o lago de fogo e enxofre, aonde Satanás e os seus demônios serão colocados por toda a eternidade. Glória a Deus por isso. E ele removeu tudo isso, ele colocou tudo isso ao desprezo e triunfou deles na cruz. Quando eu recebo essas cartas e não entrego para Deus, e não risco isso, e não destruo isso, você pode viver uma vida ainda debaixo de assolações, debaixo de ansiedade. E o maior problema, e uma das maiores cartas que nós recebemos durante todos os nossos dias, chama-se ansiedade. Essa é uma carta difícil de você não receber.
Mas a palavra do Senhor diz, em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que você está segurando essa carta ainda? Por que você está segurando essa carta? Rasgue ela, coloque ela na presença de Deus, jogue para o alto e diz: eu não aceito isso na minha vida. Glória a Deus. É isso que você tem que fazer. Não aceito essas investidas. Nós não podemos aceitar as ciladas do inimigo, as investidas do inimigo. O que faremos com essas cartas indesejáveis? Falamos sobre isso hoje. O que fazemos sobre as cartas indesejáveis? Em primeiro lugar, lance aos pés da cruz. Aleluia. Aleluia. Lance aos pés da cruz. Que nessa semana, que neste ano, neste mês, nessa sua jornada cristã, nós possamos continuamente receber as vitórias do Senhor. As cartas servem para atrapalhar, para tirar o nosso foco. Diante das batalhas, declare que você e eu podemos confiar em um nome que está acima de todo nome. Um nome que se chama Jesus Cristo, o Senhor. Diante da dificuldade, o seu nome é maravilhoso. Diante da dificuldade, o seu nome é maravilhoso. Diante das dúvidas, o seu nome é conselheiro. Diante da fraqueza, seu nome é Deus forte. Diante da incerteza do amanhã, seu nome é Pai da eternidade. E diante das lutas e perseguições que nós sofremos, o seu nome é Príncipe da Paz. Igreja, você precisa declarar que diante da sua dificuldade, o seu nome é maravilhoso. Eu vou fazer uma coisa aqui para você. Eu vou dizer e você vai dizer o seguinte: diante da dificuldade, obrigado, só vocês aqui. Eu vou dizer diante da dificuldade, você vai dizer maravilhoso. Aleluia. Diante das cartas que vocês recebem, o seu nome é maravilhoso. Diante das dúvidas que vêm todos os dias no coração de vocês, Ele é o teu conselheiro. Diante da fraqueza que muitas vezes vem sobre nós, Ele é o nosso Deus forte. Deus forte. Diante da incerteza do que vai acontecer amanhã, Ele é o Pai da eternidade. E diante das lutas e perseguições, o seu nome é Príncipe da Paz. Aleluia. Oh Jesus.